Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de la Villanueva. Eu falei aqui num vídeo anterior, cujo título se chama Desonestidades Espíritas, que uma das táticas da expansão do espiritismo entre os católicos é você tentar usar de certa simbologia católica para pregar algo que seja frontalmente contrário à doutrina católica. O que isso quer dizer na prática? Que o espírita, para fazer divulgação de sua doutrina, ele é capaz de induzir a você, católico, a ter não somente uma moralidade dúbia, como também ter uma posição dúbia com relação à sua própria fé. E eu disse que uma atitude como essa mostra um grau de desonestidade e um grau de mau caratismo dessas pessoas, uma vez que está induzindo você a ter uma moralidade dupla e contraditória. Observem, por exemplo, o fato do chamado católico espírita. O que é o católico espírita? É aquele que, não tendo sido educado na fé católica de uma forma coerente, de uma forma realmente correta, de uma forma realmente básica, ou seja, muitas vezes se você chegar numa paróquia, os nossos catequistas são uma porcaria, eles não conhecem nada sobre o assunto e acabam deixando para que católicos fiquem simplesmente interpretando a Deus dará, conforme os seus caprichos conceituais e não aquilo que de fato a igreja ensina. Então, quer dizer, esse tipo católico, ele é presa fácil da propaganda espírita. Por quê? Porque o espiritismo usa conceitos como amor, como caridade, etc. E em nome disso, ele acaba induzindo você a acreditar em coisas que não são católicas e nem mesmo cristãs. Observem, por exemplo, um sujeito que se identifica por João Frazão. Não sei se é o nome dele real. Muitas vezes os meus críticos eles usam pseudônimos porque eles não têm coragem de falar a verdade. E ele escreveu dizendo que a esposa dele era católica, mas acreditava em reencarnação. Sua lógica, meu caro, de afirmar que alguém pode ser católico e acreditar em reencarnação tem o mesmo sentido de alguém dizer que é cristão e ateu, ou alguém dizer que é judeu e é nazista, ou coisa desse gênero. Porque ser católico implica aceitar determinados postulados sob pena de você não ser considerado católico. Postulados de fé, né? Regras de fé. O que você tem que acreditar no âmbito da salvação. E como essa adesão intelectual no plano da salvação, que nós chamamos de fé, ela se insere no que diz respeito a ser cristão. Da feita que você, senhor Frazão, afirma que a sua mulher pode viver na Igreja Católica e acreditar naquilo que a Igreja Católica sempre negou e sempre combateu, eu digo, a sua esposa é uma mentirosa ou então ela é uma pessoa problemática da cabeça. E se você admite esse tipo de dubiedade, eu digo, você é mau caráter. Você pode ser muito bonzinho. Ah não, eu dou sopa aos pobres, eu dou roupinha para os desvalidos, eu faço isso, eu participo de instituições de caridade espíritas, e daí? Mas existe algo que é pior, você não tem amor pela verdade. Porque no fundo, você despreza o catolicismo. No fundo, quando a sua mulher vai para a igreja, vai para a missa e não acredita no sacrifício do Salvador e depois vai para o centro espírita, então quer dizer que na prática a religião católica é tratada apenas como um bando de ritos de espíritos subdesenvolvidos, porque vocês naturalmente são espíritos evoluídos. E é isso que vocês falam. Essa gnose que vocês acreditam, ela é de uma arrogância, ela é de uma prepotência e é de uma imbecilidade tenebrosa. Porque no fundo, vocês se acham como deuses, conhecedores do bem e do mal. Quem nega a graça salvífica no cristianismo está se colocando como Deus. Porque no fundo, você estará afirmando que através das sucessivas reencarnações ou sucessivas experiências, ou que o Caio da puta que o pariu, você acha que por si próprio você pode chegar a Deus. Você realmente acredita que existe em si uma centelha de perfeição. Quando na verdade só existe essa centelha de perfeição quando há a proximidade com Deus. E quando há também a aceitação de Deus agindo sobre a vida do homem. Da feita que você fica com essa gnose arrogante, prepotente, pelagiana. Lembre-se da heresia de Pelágio que negava a graça e dizia, não, seja bonzinho e você vai ser salvo. Que legal, né? Que legal. Você que escolhe o plano da sua salvação.
Não é Deus que escolhe para você. Essa é a pedância do espírita. Sob aparência de linguagem, amor, caridade, compaixão. Você é que a caridade é a lei, não sei o que, blá blá blá. Eles não sabem nem o que é caridade, porque eles confundem caridade com filantropia. Caridade, no sentido teológico cristão, tem um sentido completamente diferente do que o espírita entende. E vejam que até conceitos que são católicos, que são profundamente, que têm uma certa força teológica, o espírita degrada, rebaixando esses conceitos. É isso que tem que ser entendido, e isso tem que ser explicado. Muita gente vai ficar irritadinho, dizendo, você é um fanático religioso, você é intolerante. Lamento dizer, com a verdade eu sou intolerante mesmo. Se existe uma verdade cristã que tem que ser defendida, ela não pode ser corrompida pelos caprichos desonestos de uma seita que se infiltra no meio dos católicos para induzir crenças que não são católicas. Em nenhum momento um católico vai num centro espírita induzindo os espíritas a não serem espíritas, mas a recíproca não é verdadeira. Então vocês se acham do direito de fazer essa canalice? E ainda dizem que são caridosos? Ah, nós respeitamos todas as religiões e não sei o que, com esse blá 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 todo. Vocês não respeitam religião alguma fazendo isso? Vocês apenas desmerecem através de um conceito ocultista e de secretude do esoterismo da seita. É isso que vocês fazem. E vocês fazem isso de forma consciente e planejada. Isso que é o mais absurdo. Eu acho que o espiritismo tem que ser combatido sim, e tem que ser denunciado como uma fraude. Porque ele foi feito justamente para isso, para enganar você. Infelizmente, eu tenho muitos familiares espíritas que deixaram de ser católicos, que deixaram de ser cristãos, porque aquilo não é cristianismo. Quando um espírita fala do evangelho, ele não fala dos 4 evangelhos. Ele fala do evangelho segundo o espiritismo. Ou seja, ele coloca o espiritismo acima dos evangelhos. Ele coloca as revelações de Kardec acima das cartas de Paulo, das cartas de João, de Pedro, de Tiago, etc. Ele coloca o ocultismo espírita acima de 19 séculos de história cristã. Ou seja, aquele macumbeiro maçônico chamado Allan Kardec tem mais autoridade do que o próprio Cristo. Uma vez que a opinião dele vai mais do que os próprios evangelhos e o próprio testemunho que os evangelhos dizem. Então, espírita não tem lá moralidade para falar de evangelho. Porque a sua concepção é deturpada, a sua concepção é falsa e ela é destituída de crédito, além de ser um posicionamento intelectualmente desonesto. Observe aqui o sujeito que ficou assustado, o tal do Frazão, dizendo: caro conde, não entendi essa tua de que admito que os católicos vivem de forma contrária à sua fé. Primeiramente, não serei eu que vou dar palpite na fé de quem quer que seja, pois respeito de cada um ter a sua, bem como lhe convinha, já que ninguém lhe impor sua fé, opinião ao trem. Esse que é teu problema, idiota. Sabe que é o teu problema? Que você é burro. Você transforma fé em mera opinião. Fé não é opinião, idiota. Fé é uma adesão intelectual à revelação divina. Isso é fé. Essa revelação divina, ela tem natureza objetiva no âmbito do esclarecimento da vida da pessoa. Você que reduz o conceito de religião a crença, a palpite, a achismo. Ser católico define certos dogmas, certos artigos de fé que não podem ser misturados com outros tipos de fé que contrariam esses princípios. E isso é ser católico. Como ser espírita é acreditar em reencarnacionismo, acreditar em todas essas bobajadas do Allan Kardec. Sem contar, naturalmente, claro, a gente percebe que o espiritismo é uma filosofia tão inconsistente que uma hora impõe postulados dogmáticos, ou seja, que existe reencarnação, que existe um processo evolutivo e blá blá blá. Mas por outro lado ele diz que nós não temos dogmas nenhum. Então vocês não têm amor pela verdade. Porque o dogma, por definição, são artigos que não podem ser rebatidos se você quiser ser cristão. Porque são elementos bases da fé cristã, sob pena de não ser mais cristianismo. E vejam, todos os aspectos das verdades, elas têm elementos dogmáticos. Até uma constituição que pode ser rasgada por meia dúzia de vagabundos do STF, por meia dúzia de vagabundos do Congresso Nacional, ela tem pontos que são dogmáticos, que não podem ser modificados. Que dirá então da revelação de Deus, da revelação de Cristo?
da revelação dos evangelhos. É isso que esse asinino não entende, porque ele não considera a fé como um atributo da ação de Deus no homem, mas sim um capricho psicológico da cabeça dele, que satisfaz o ego dele porque ele acha bonitinho. Entendeu, seu Frazão? Entendeu, senhor espírita? Por que sua mulher é desonesta quando ela vai numa igreja católica e depois acredita em reencarnação? Que ela acredita em algo que contraria aquilo que foi ensinado a ela? Que ela, no fundo, divulga e difunde num ambiente que não admite a reencarnação algo que é frontalmente paradoxal, para dizer o mínimo? O católico espírita é um mentiroso. Só que ele não se percebe como tal. E não se percebe como tal porque o espírita, ou a propaganda espírita, induz a isso. Que ele pode acreditar em qualquer coisa e coisa nenhuma. Isso é arremedo de maçonaria. Porque foi a maçonaria que induziu a ideia de que você pode acreditar num Deus, mas que você pode acreditar em todos os credos. Isso é a estrutura do pensamento maçônico. E de fato o espiritismo é maçônico. Quantos maçons você não vê nos centros espíritas? É uma porrada. A maçonaria tem influência dentro do espiritismo e vice-versa. E vejam, a concepção do Deus espírita não é a concepção cristã. Primeiro porque não é um Deus transcendente, mas um Deus naturalista imanente. Ele é um deísmo no fundo. Ele não é o Deus da Trindade. Não é o Deus da revelação. Não é o Deus da transcendência, mas sim o Deus da imanência, o Deus terreno. No fundo, se bestar pode se aproximar do panteísmo. Porque é uma filosofia naturalista. E observem, o sujeito ficou ofendidinho porque eu falei que isso é uma falsa moralidade. Que isso é uma atitude desonesta. Lamento dizer, meu caro, sua mulher, se ela vive uma circunstância de dubiedade em que ela vai para tudo quanto é religião, mas acredita na gnose, na estrutura do pensamento espírita, eu digo, ela é uma pessoa desonesta. Eu posso até ser convidado para acompanhar um culto de uma outra religião, mas eu, como católico, não posso admitir aquilo que seja contrário à minha fé. Não posso, não devo e não vou fazer isso. Da mesma forma que alguém protestante me convida para um culto evangélico, eu posso até por caridade, por amizade àquela pessoa. Mas eu não posso dizer que eu vá aderir àquilo e dizer que é a mesma coisa que catolicismo. Ou existe uma fé verdadeira ou não existe. Não é essa salada que mostra a confusão mental da sua cabeça e a confusão mental da cabeça da sua mulher. Mas o bom da história é que você confirma de fato aquilo que eu estou dizendo. Que o espiritismo tem um posicionamento dúbio e, portanto, um posicionamento que induz as pessoas, sem o perceberem, à desonestidade. Como eu já vi muitas vezes. Eu conheço pessoas que se dizem espíritas, acreditam nessas bobagens do espiritismo e vão para uma missa, vão buscar os santos e não sei o quê. Você não passa de um macumbeiro um pouquinho mais evoluído, se é que você gosta desse tipo de palavra. É isso que você é, um macumbeirozinho. Só isso. Como os umbandistas fazem, como os, sei lá, o pessoal do candomblé. Enfim, você está nesse nível, só que um pouquinho mais elevado, porque como a macumba é europeia, então essa elite de classe média não gosta de se excluir com os terreiros de macumba. Então é bom que você vá num centro espírita mesmo, achando que você é sofisticado, quando na verdade você é um palhaço. Eu lamento dizer às vezes as palavras grosseiras, mas é preciso ser grosso, é preciso ser sincero o suficiente para dizer que cada um no seu galho, cada um no seu quadrado. Não existe essa história de católico que acredita em reencarnação. Se você é católico e se diz acreditar em reencarnação, por gentileza, saia da igreja católica. Porque nós não vamos fazer questão de você, sendo que você não quer ser católico. Vá para o centro espírita. Vá baixar espíritos, ou pelo menos o que você acredita ser espíritos. Porque vocês estão mexendo com forças ocultas que vocês não sabem nem de que origem é. Pode ser o demônio, por que não? O diabo não pode se materializar em várias coisas? Quem garante que não é forças malignas que vocês estão invocando?
e no final da história vocês estão sendo enganados. Eu não duvido disso, não tenho a menor dúvida de que o espiritismo em geral é uma fraude. Nunca foi comprovado nada sobre esses assuntos. Ao mesmo tempo que eles querem dar uma aula de cristianismo, o arcabouço, né, a aparência indiciocrática de cristianismo, e por outro lado, uma aparência de ciência. Ora, isso é palhaçada, esqueçam isso. É isso que tem que ser dito. Não tem mais nada a falar.